Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje recebemos Marina Farias, consultora de finanças e CEO da Ricas para Sempre, empresa de educação financeira para mulheres. Marina, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. A gente já chega sentindo essa energia alta, essa leveza, esse sabor muito bem temperado, já adorei. Vai ser ótima essa conversa hoje. Marina Aracajuana, formada em administração de empresas, pós-graduada em neurociência e comportamento. Melhor influência de finanças em 2023 pela XP Plataforma. Prêmio Se Informe Olho Vivo 2023. Gente, a mulher... Mas eu tenho uma pergunta muito séria para a gente iniciar nosso trabalho. Os nossos trabalhos de hoje, nesse bate-papo. Com o dólar 6,29, eu preciso comprar um colchão novo para guardar meu dinheiro? Guardar dinheiro. Vou pegar premissas de livros mais antigos. Você já começou, já me empolguei. Você viu que eu já me ajeitei na cadeira? Quando a gente começa a falar de finanças e educação financeira, tem alguns livros que falam O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, esses tradicionais, né? Os Segredos da Mente Milionária. E eles sempre falam uma coisa que é muito contraintuitiva, que é: não olhe para o mercado. Não se apegue às taxas e aos governos. Faça a sua parte. Guarde um pouco do que você ganha, invista sempre, porque o segredo de enriquecer, de prosperar, de conquistar a autonomia financeira, que é o que eu tanto falo, é quanto você consegue guardar, quanto você consegue gerenciar o que você ganha. Claro que a gente precisa olhar a movimentação do dólar, do mercado real, cada vez desvalorizando, mercado lá fora. Mas o que a população, a maioria das pessoas, a massa em si, precisa se preocupar é com o gerenciamento pessoal. Quanto, já vou lançar uma pergunta aqui para provocar o público, quanto no último ano você guardou, investiu, salvou do que você recebeu? Vamos esconder. E a culpa não é do dólar, é por falta de educação financeira, de gerenciamento então, mesmo. Isso tem muito a ver com uma pergunta que eu tinha aqui. A gente não tem, o brasileiro não tem essa formação de educação financeira que a gente vê lá fora. Ela é ensinada em escolas. Eu tenho minha sobrinha, com 10 anos, 21 anos atrás, ela chegou na Espanha para morar. Ela tinha uma disciplina de educação financeira aos 10 anos de idade. A gente não tem isso aqui, né? Isso faz com que a gente seja um mau aplicador de dinheiro, guardador de dinheiro. Com certeza. E assim, vai começar a ter educação financeira nas escolas, mas eu tô muito preocupada com isso, eu confesso. Porque tem até um vídeo viral aí na internet, que é de uma professora de matemática que foi convidada pela diretora. Foi convidada não, ela foi comunicada. Olha, a partir do ano que vem você vai dar aula de educação financeira também, porque você é professora de matemática. E aí ela responde: mas diretora, logo eu que estou devendo ao banco. Tem muito a ver, né? Tem certeza disso? Porque ainda tem muito esse conceito de que a educação financeira é matemática e educação financeira é comportamento. Então, mesmo essa disciplina começando a entrar nas escolas aqui no Brasil, a gente precisa crescer muito, evoluir muito para chegar nos países desenvolvidos ainda, quando a gente fala de educação financeira. É porque tem um pouco de comportamento, como você falou, né? Existe o capitalismo, o consumo, mas tem que ter um pouco de inteligência, autocontrole, né? Exatamente. É porque a gente, tipo, vai comida aquilo, você tá pagando o que você põe no prato. Aí enche o prato, enche o prato, enche o prato, enche o prato. Exatamente. Não adiantou nada. Você vai pagar, comprou, botou demais. Então não tem esse controle, né? E o dinheiro, ele tem muito a ver com as emoções, porque quando você tá triste, compra. Aí quando tá feliz, compra também. Aí quando tá com raiva, aí compra também. Aí come e gasta e compra. E tudo isso vai refletir com certeza no bolso, não tem como. Essa falta de conhecimento, vamos assim, falta de habilidade com as finanças do brasileiro, tem a ver com falta de conhecimento técnico, falta também de confiança em investir. Porque quando a gente fala em investir, é aplicar dinheiro, você é doido, vou fazer isso. Deixa ali na poupança e acabou, porque parece que só existe esse tipo de aplicação. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que o problema das finanças do brasileiro é por causa das novelas. Oi? Fica vendo carrão, roupa, viagem. Cara, na verdade, eu e você,
Eu vou responder tecnicamente, mas eu preciso falar sobre isso. Porque a nossa relação com o dinheiro ela é construída muito no início, muito lá atrás, do que a gente vê em casa, do que a gente entende como realidade. E a gente foi criado numa era em que, nas novelas, existia o rico e o pobre. E o pobre era muito feliz. E o rico, ele era muito mal. Ele era inimigo, ele era triste, ele era sofrido, ele era frustrado. O dinheiro não trazia felicidade. O dinheiro não trazia felicidade. O dinheiro trazia morte e tudo de mal que existia. E o pobre não, o pobre era feliz. Só que aí você passa dos 30, você começa a dizer, cara, eu acho que eu seria mais feliz com mais dinheiro. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, essas crenças que a gente foi construindo impactam na relação financeira. E aí, quando a gente fala do conhecimento técnico que eu faço hoje, tem gente que nem se permite. Hoje mesmo, eu atendi uma pessoa e ela falou assim, Marina, olha, eu vim porque eu já tô sem solução. Mas a educação financeira é muito complicado, não é pra mim, não gosto de planilha, é muito difícil. Aí eu falei, mas você já tentou? Já mexeu? Você conhece? Não, porque é muito difícil. Mas se você não conhece, nunca sentou pra estudar, nunca dedicou tempo, como é que você sabe que é difícil? Isso parece coisa de criança quando a gente vai falar, não, você gosta? Não gosto. Você já comeu? Não. Então como é que você não gosta? Então como é que você não gosta? E aí eu expliquei uma teoria pra ela do que, a solução para o seu problema é esse. Isso aqui é difícil? Não, mas eu não sabia que era assim. Massa. Então não é que você não gosta de finanças, não gosta de planilha e não gosta de investimentos. Você não conhece e o novo assusta. Então, peraí, qual é o pensamento que tá tão enraizado aí que não lhe permite nem abrir um extrato? Tem gente que não abre o extrato, Marco. Não sabe nem o que está sendo debitado Que diz lá, assim, não, né? meu Deus, eu não tenho nem coragem de abrir. Mas se você não tem coragem de olhar para o seu dinheiro, de cuidar do seu dinheiro, não. É como o boleto de condomínio, né? Que tá todas as informações lá, mas o morador vai para a reunião para brigar e não acompanha ali. Exatamente. Tem uma frase que dizem muito, não sei se é verdade. Para ser investidor tem que ser mão de vaca? Não. Só que veja, quando para ser investidor, você tem que dizer não para algumas coisas. E aí, as outras pessoas que não investem começam a te chamar de mão de vaca. E podem me chamar de mão de vaca, não tem problema. Mas eu tenho dinheiro. Ser mais frio, né? Nas coisas. Porque Ei, vamos tomar uma cachaça ali? Não vou hoje não. hoje eu não vou. Ave Maria. Não, porque aí você bota na balança, vou ganhar o quê? Não, e você pode dizer, olha como a sociedade empurra a gente para ser endividado. Vou pegar esse exemplo. Se alguém chegar para você e disser, vamos ali tomar cachaça, e você disser, não vou porque tô quebrado, todo mundo aceita. Se você disser, não vou porque eu vou investir, como tá se achando, exibido, mão de vaca, isso aí não tinha onde dormir, rapaz. Agora tá querendo se aparecer, como eu falo assim, né? Aqui no Nordeste. Maria. Tá querendo se aparecer. Mas por que é tão fácil aceitar que a pessoa tá lisa, quebrada? Mas não é fácil aceitar que a pessoa tá bem. Aí, se a pessoa tá bem financeiramente, é falar, agora tá assim, mão de vaca. Porque decidiu investir. Então a gente tem que tapar os ouvidos pro que as pessoas que não estão investindo vão falar. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se você falar essa mesma frase para uma pessoa que investe, ela vai dizer, você está investindo onde? Fiquei curiosa. Fiquei curiosa, você tá investindo em quê? Agora, quem está liso e quebrado é que se incomoda de você estar investindo. E isso tem a ver com a gente apontar alguns vícios, manias erradas que atrapalham alguém decidir ser investidor, porque você fala assim, você falou, não, eu tô quebrado. Mas aí os colegas, não, se eu não for também, o pessoal vai... Aí ele cata o último cartão que tem os últimos R$50 de crédito e ele passa para não ficar de fora. Isso já começa que é um erro, né? Aí fica dando passos maiores. E como eu sou pós-graduada, você falou na minha apresentação, eu sou pós-graduada em neurociência pela PUC. Eu trabalhei 10 anos em banco, trabalhei em bancos multinacionais, saí de estagiária até gerente. Saí do banco, fui trabalhar na XP Investimentos como assessora. Depois ganhei o prêmio, mas aí eu já nem trabalhava na XP mais. Mas fui assessora de investimentos por um ano. E quando eu saí, eu virei testemunha da educação financeira. Sabe como é isso? Que você quer pegar o povo pelo braço e dizer, você tem que se educar, investir. E a pessoa, não quer sim. Vai querer. Igual o povo faz crossfit, que quer que todo mundo vá pro crossfit, testemunha de Jeová. Eu tava assim, testemunha da educação financeira. Só que
eu falava, e a pessoa continuava fazendo a mesma coisa. Aí, eu decidi fazer uma pós-graduação em neurociência na PUC. Quando eu fui entendendo o funcionamento do cérebro humano, eu entendi que não era a pancada que eu ia mudar. Era mudando as raízes do comportamento. Então, hoje, quando eu dou as minhas mentorias... Marina, por que você ganha tanto prêmio? Ganhei esse prêmio, ganhei prêmio Olho Vivo, saí na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Tenho uma parceria com a Natália Arcuri da Me Poupe, que é a maior empresa de entretenimento financeiro do mundo. Sou uma das vozes. Como é que você conseguiu tudo isso? Com o resultado das minhas clientes. Por quê? Porque eu não falo de matemática. Eu falo de comportamento. E aí vou responder a sua pergunta dos exemplos, né? Quando a pessoa chega pra mim e diz assim... Marina, sabe o que foi que me arrebentou? Final de ano. Dei muito presente. Dei presente pra todo mundo, pra todos. Aí saiu do meu planejamento financeiro. E aí eu pergunto, por que essa necessidade tão grande de agradar todo mundo? Aí a gente entende a raiz do problema. E aí esse dinheiro fica na conta no ano que vem. Aí as pessoas me chamam pra sair. Eu tenho que pegar os últimos R$50 e passar lá. Por que essa necessidade de pertencer a esse grupo, de se sentir aceito, sabe? Aí a gente entende a raiz do problema. Tem um ditado, não sei se é mineiro, né? Mineiro não paga... amigo não paga a conta, coisa assim. Amigo de verdade paga. O falso amigo... Porque na hora desse quebrado, fala, não, velho, vamos, a gente junta aqui, cada um dá uma cotinha. Aí, beleza. Opção pela minha companhia. Ok. Vamos falar um pouco disso, planejar despesas, que eu acho que é um dos maiores problemas. É uma lenda urbana... dizer que a forma certa de investir é, primeiramente, saber gastar? Isso aí é uma das maiores verdades que tem. Só que existe um erro que a maioria dos brasileiros cometem. Muita gente tá anotando o que gasta e acha que é isso que vai resolver a vida. Não vai. Anotar o que você gastou só gera lágrimas. Porque você não tem uma máquina do tempo para voltar. Sabe o que é que resolve a vida? Planejar. Só que a pessoa anota o que gastou e acha que está fazendo planejamento financeiro. Isso é controle. Você olha para o que passou. Planejar é olhar para o futuro. Então, planejamento financeiro do que vai gastar é o segredo para você conseguir investir. Vou dar um exemplo. Vamos usar o exemplo da cervejinha, que eu acho que a gente que atinge Brasil em peso, né? E a gente já citou aqui. Cervejinha. A cervejinha, uma blusinha, uma roupinha, uma notificação dos aplicativos. O camarote. Aí, o camarote, a festa, a roupinha nova. Se identifique com o que for seu. O que for seu, você pega aí. E aí você define, por exemplo, estamos em dezembro, vai lá em dezembro, né? Estamos em dezembro. Quanto eu vou gastar de lazer em janeiro? Vem, mas janeiro nem chegou. Exatamente isso é planejar. Então, vamos dizer que você vai gastar R$400. 100 por semana. Então, no primeiro fim de semana você sai e gasta R$100. No segundo você diz assim, vou para um lugar mais legal. E gasta 200. No terceiro você não sai. No quarto você tem. Porque você fez o planejamento de como você ia gastar o dinheiro. Tem aquela cota e acabou. Tem a cota e acabou. Do mesmo jeito que você pode... Tem R$100 por semana. Você pode gastar 20 por dia. 5 dias. Você tá falando uma coisa que eu lembrei no passado, que amigos diziam isso, né? Eu, com uns 20 e poucos anos, a primeira coisa que eu aprendi é que com 15 anos, meu presente de aniversário foi uma carteira de trabalho. E o discurso do meu pai dizendo, sua mesada muda de nome, vira salário, ele é maior, mas eu não completo, então aprenda a gastar. Eu sempre fazia 11 meses de planejamento, porque minhas férias sempre eram 2 semanas nos Estados Unidos. Aí o pessoal dizia, o Marco tá rico. Não, eram 11 meses. Porque como a inflação é muito baixa, então eu falei assim, não, ano que vem, se eu gastei tanto agora, ano que vem vai ser praticamente o mesmo valor. Então eu já sabia quanto eu tinha que gastar. E tinha isso. Não, esse final de semana eu vou sair porque eu já estourei minha cota do mês. Isso é planejamento, gente. Hoje eu não consigo fazer mais. Mas isso é planejamento. E as pessoas nem sabem que precisa fazer. Com esse podcast, com essa informação, tem gente que vai dizer assim, caramba, e eu tava fazendo errado. E eu tava só gastando e não parava pra pensar isso. Se você pegar uma planilha, eu tenho planilhas, né? O ideal. Mas não tem planilha, faz no caderno. Mas você tem que colocar um teto de gasto.
E aí eu vou colocar lazer, transporte, moradia. Cada categoria tem seu Os teto. famosos custos fixos. Você tem que virar uma empresa, entre aspas, né? Você tem seus custos fixos, que é o que você se mantém. Eu tenho um telefone, eu tenho um condomínio, eu tenho um financiamento. Esses são os meus custos. Esses são os meus custos fixos. E os meus variáveis? Eu vou colocar teto para os variáveis também. Os variáveis você pode também cortar, né? Esse Pode mês cortar. eu não vou sair. Esse mês eu não Pode vou cortar, gastar. mas eu não sou uma educadora que manda cortar nada, você acredita? Sabe por quê? Que aí eu vou voltar para a formação em neurociência. Sabe aquela pessoa que você diz assim, não coma bala, isso aqui ó, eu já comi tanta bala e vou conversando e comendo. Você diz assim, não coma bala, pessoa louca do doce, não coma bala. Já frustra a pessoa. Acabou com a vida dela. Ela vai ficar uma pessoa infeliz, amarga. Aí vai ficar 30 dias, depois ela vai dizer, Tá, quem é não- Marco? Ah, se lasca pra lá, que eu vou é comer meu doce e deixa pra lá. E comer o dobro do doce. Então, como os nutricionistas dizem, né? De ter uma alimentação equilibrada, uma reeducação alimentar. Eu vou puxar esse termo para uma reeducação financeira. Porque todo mundo chega pra mim assim, Marina, vou cortar o cartão. Porque meu problema é o cartão, vou quebrar tudo, vou cortar tudo. Se você estiver em um nível que você olha pro cartão e não consegue realmente segurar, quebra mesmo. Mas se você consegue estipular um valor e seguir, vai por essa linha, não precisa cortar. A não ser que já esteja no nível de endividamento, aí sim você precisa fazer um jejum de cartão de 1 mês, 2, 3, para diminuir aquela fatura, para diminuir aqueles gastos, e aí as coisas encaixarem. E tá tudo bem se precisar fazer. Mas a maioria nem tá. É o desespero mesmo de sempre procurar um caminho muito radical, né? Ao invés de equilibrar com o planejamento. Como você disse aí, tudo então começa. O principal é o comportamento, né? É você ter também bloqueios para não ter influências. Aham. Ah, preciso comprar essa roupa porque todo mundo tá usando. Ah, preciso trocar o carro porque hoje o carro da moda é tal. Cara, Pra quê, e se né? você estiver sentindo essa pressão social, troque o seu meio. Muita Tá gente vi- está endividada por causa disso, né? Por conta do meio. Tipo assim, a gente chegou aqui, sentou e trocou 20 minutos de ideia antes do podcast começar, porque o nível de visão, de projetos é a mesma coisa. Agora, se você tá cercado de pessoas que não têm visão, não têm projeto, só fala mal da vida dos outros, e aí fica um querendo provar que é melhor que o outro, tá te levando pra onde esse meio? Tá saindo caro demais, inclusive, né? Mais do que dinheiro. Eu conheço pessoas que estavam vamos dizer quebrada porque a gente ainda não tem esse termo aqui no Brasil de falir. Lá fora tem. Sim. A pessoa física vai à falência. A gente não tem isso aqui. Mas eu sabia das condições financeiras dela, mas ela disse, não, eu vou procurar caju. Comprei camarote para os 2 dias de bloco. Por quê? Não, porque todo mundo vai estar lá e se eu não estiver lá... Certo, se você não estiver lá, você não pode estar lá. Você Gente, vai se endivida, E pega eu vou dizer uma emprestado. coisa, pra vocês que são... Esse podcast, ele tá sendo ouvido no mundo inteiro. Inclusive... Em Marte também. Em Marte. E aí, talvez vocês não conheçam o Precaju. Mas o Precaju é tipo o Carnaval da Bahia, só que tranquilo. Você volta vivo. Você volta vivo. Eu fui pro Precaju, tinha gente com carrinho de bebê passeando assim. Se você não tem grana, pra que você vai comprar o camarote? Dá tranquilo pra ir na pipoca com seus amigos. Chama os... Você meus precisa amigos não estar vão. no camarote para Muito. fotografar com o iPhone 15 parcelado em 48 vezes. Gente, exatamente. Tem que rever Difícil. o ciclo. E aí, você falou sobre tudo começa pelo comportamento, e o meu método é justamente isso, né? A gente vai falar dele, mas eu queria começar assim. Para começar a organizar as finanças pessoais, equilibrar poupança e equilibrar os gastos seriam os primeiros Sim. passos, né? Primeiro passo, sentar e encarar onde você tá. Vou anotar tudo que eu ganho. Muita gente não tem ideia de quanto ganha. Não sabe nem Sério? ler o contra-cheque. Não sabe ler o contra-cheque. Se for empresário, pior ainda, que é tudo misturado, autônomo. Primeiro você tem que entender quanto você ganha. Aí embaixo você vai anotar quanto que você gasta. E aí, a partir do saldo, talvez caiam umas lágrimas, você enxuga e cria um plano de ação Agora a em gente cima. jogar com as notas de 100, né? Aí era bom. Aí minhas alunas fazem isso. Mas aí, a partir da situação real, você cria um plano. Porque tem um monte de gente sofrendo de ansiedade com coisa que já criou na cabeça, né? Que não sentou nem pra calcular. Talvez se você sentar e calcular, nem tá tão ruim assim. Então, primeira coisa a fazer
essa análise, né? Esse raio-x, esse mapa. Eu estou aqui dessa forma, quero ir para esse lugar, então eu vou criar uma rota. Isso seria como a gente também toma decisões pessoais. A decisão financeira é tipo, preciso dar 2 passos para trás para pegar impulso. E algumas vezes a pessoa precisa fazer cortes, trocar de... Sim. foco. Quando você faz a análise, ela vai te dizer, ó, não tá encaixando. E tem 2 formas de encaixar. Por exemplo, tá faltando R$1.000. Só tem 2 formas. Gastando menos e ganhando mais. O mais fácil é gastar menos, porque às vezes você não consegue ganhar mais. E às vezes você não consegue gastar menos. Não de cara, porque, por exemplo, imagine se você tem que cortar a escola do seu filho. Aí é uma coisa que corta no coração, né? Aí a pessoa se vira e faz esses mil de outra forma. Você tem que encontrar o seu caminho. Só tem essas 2 possibilidades. Ou gastar menos ou ganhar mais. No começo, provavelmente, você vai ter que fazer as 2. Fazer uma renda extra. Ah, tenho vergonha de vender. Quem tem vergonha morre pobre, né? Tem que ter cara de pau mesmo e fazer e vender. Porque vender é o que coloca dinheiro pra dentro de qualquer pessoa. Independente da profissão, quanto mais você se vende, mais você ganha. Então, no início, depois de fazer esse raio-x, provavelmente você vai ter que fazer os 2 em paralelo. Buscar uma renda extra para cobrir aquele déficit que você gerou pelo passado e cortar, se precisar cortar, por um período de tempo para tornar uma coisa mais leve. Porque fica assim, ai, tem que cortar, meu Deus, dei errado na vida. Porque o povo já entra, né, nessa noia e entra em depressão e quer se matar por causa de dívida. Cara, é por um tempo, vai cortar por um tempo. Pensa assim, 3 meses, 6 meses, depois volta a ter uma vida normal. Não tragam mais leveza para falar do dinheiro, sabe? Acho que quando a gente fala cortar, o povo já começa a chorar, a surtar. Não, vai cortar por um tempo, vai diminuir por um tempo, essa é uma fase, para compensar o que você gastou demais. Não é nem cortar, controlar. Gerenciar, fazer escolhas melhores durante aquele período. Existe, né? Você recomenda alguma ferramenta específica ou prática que ajude a iniciar esse controle de despesa? Olha, eu tenho uma planilha específica, vou falar um pouquinho dela, mas existem várias outras formas. Eu tenho uma planilha que você tem que preencher manual. Muito vintage, né? Tipo da época dos Incas. Mas vou te explicar por quê. A planilha, ela tem várias nuances de neurociência dentro da planilha. Porque eu construí ela enquanto fazia pós, com base nas informações, sou formada em administração, juntei tudo, construí a planilha. Que é super simples, só tem fórmula de mais, mas tem questões comportamentais que você tem que analisar enquanto preenche. Por quê? Nos aplicativos, não dá tempo de doer. Vou te dar um exemplo. Aplicativo de comida. Você entra lá no gerenciador financeiro dos aplicativos e ele mostra assim, Marcos, você gastou com aplicativo de comida esse mês R$1.000. Meu Deus, meu salário todo. Acabou. Quando você tem que digitar na planilha, você digita assim, app de comida, R$31,62. App de comida, R$29,18. Caramba, app tudo de isso. comida. Cada vez que você escreve, vai dando um incômodo. Porque tu vai vendo quantas vezes eu pedi. Aí você vai vendo quantas vezes você pediu, aí aquilo vai lhe incomodando. Quando você termina de preencher, você diz, eu vou desinstalar esse negócio que eu peguei foi ranço, tô com raiva, eu vou desinstalar. Eu já tive vários clientes que desinstalaram o aplicativo de comprar coisinha pra casa, que tá assim em alta. Minha mãe. Que ela tinha todos os dias antes de dormir, ela comprava uma coisa. Aí ela foi digitando. Fatiador de ovo. R$8. Porque não corta com a faca? Meu Deus, só corta com a faca o ovo. R$8. Quando somava, meu Deus, de 8 em 8, de 10 em 10, eu gastei isso tudo. Não, cancelou, acabou. Porque a planilha dá tempo do seu cérebro processar, de doer, de incomodar. Porque é o incômodo que transforma. E aí, quando tá muito fácil, né? No aplicativo... É só o global. Você só olha o global e diz, eita, poxa. E segue fazendo a mesma coisa. Tem que incomodar, né? Então, essa planilha incomoda. Se você não tiver como acessar a minha planilha, faz outra em casa, anota. Mas o mínimo é ter o teto de gastos. O que a gente pode chamar de importante para criar uma meta financeira? Qual é
o tópico é você sair inicialmente do endividamento, porque ali tem juros, tá rodando o seu CPF, tá rodando uma hora vai ter seu pescoço junto, ou não, preciso me organizar, definir quem eu sou, onde eu tô, o que eu vou ser. Por prioridades, vou falar com 3 perfis aqui agora. Primeiro perfil, endividado. Existem 3 perfis em geral. O endividado, o desorganizado e o investidor. Vou falar com o endividado agora. Quem tá endividado, inadimplente já, paga as dívidas mais caras primeiro. E aí, Maria, você tá falando de cartão de crédito e cheque especial? Tem dívidas que são mais caras do que essas. Por exemplo, quando você deve a alguém da sua família e a pessoa fica te humilhando frequentemente, te ameaçando, tirando sua paz. Você não consegue trabalhar, não consegue faturar, não consegue empreender, não consegue prosperar. Não vai almoçar com a família. Não vai almoçar com a família, não tem que você tá se escondendo o tempo inteiro. Isso é muito caro. Quita a primeira dívida mais cara psicologicamente. Isso ninguém diz pra você. Mas na prática, é isso que precisa acontecer. Quita a dívida mais cara psicologicamente. Depois você vai quitar as dívidas mais caras financeiramente. Cartão de crédito, cheque especial. Depois disso... Ah, Marina, e aí, essa dívida eu quito parcelado à vista? Se já tiver atrasado há muito tempo, provavelmente tem uma oferta para você que está à vista ali. Então, você junta o dinheiro e quita à vista. Se tiver atrasado há pouco tempo, faz o parcelamento, vê se a parcela cabe no orçamento, porque se não cabe, cada vez que você quebra acordo, você volta para a dívida inicial e só perdeu dinheiro. Então, volta lá, faz essa análise se tá muito tempo, se não tá, se cabe a parcela no orçamento. Marina, não cabe. Então nem faz. Porque você vai quebrar e aí é só uma bola de neve. Então, endividado, orientações dadas. Segundo perfil, que é o desorganizado. Marina, deixei de ser endividado. Então eu virei desorganizado. Porque você só se tornou endividado porque é desorganizado. Então, entrei no perfil, saí do endividado, entrei no perfil desorganizado. O que é que eu tenho que fazer agora? Quem está desorganizado financeiramente tem que fazer o gerenciamento do dinheiro. Porque senão volta. Porque senão volta. Com a planilha dos baús. Marina, não consigo. Não tem problema precisar de ajuda, além de financeira, psicológica mesmo. Já passou o tempo que psicólogo era coisa de doido. Psicólogo é para entender a gente, para quebrar essas crenças, para entender os seus bloqueios e para fazer sua vida andar. Então, se precisar... Não tem problema, sem preconceitos. Vai lá, procura um psicólogo, inclusive faça terapia, sou testemunha da terapia também. Recomendo para todo mundo. Então, tô conseguindo fazer minha planilha, já tirei meus bloqueios, estou conseguindo fazer a minha planilha ali, porque eu achei que é importante. Ah, não gosto. Adulto faz o que precisa, né? Então, vamos fazer a planilha. Fiz o meu planejamento financeiro, estou seguindo meu planejamento financeiro. Se você faz planilha toda semana e respeita o teto de gastos, consequentemente, você vai entrar no terceiro perfil. Você vai se tornar investidor. Nem que comece com R$50, R$10, R$100 no longo prazo, você vai se tornar investidor. E aí, quando você... Marina, consegui. Tenho R$100. Vou ficar milionário? Não. Se você colocar 100 todo mês, um dia vai. Se você colocar 100 uma vez, não vai. Precisa consistência e disciplina. Entrei no investidor, aí eu vou entender um pouco de investimento, começar ali pela renda fixa, mas focado no longo prazo, porque o que faz a gente enriquecer é o tempo. Você falou de comportamento. Seria certo a gente falar que em alguns momentos esses endividados dessas 3 categorias aí, ele tem um desvio psíquico, compulsão por compra, compulsão por precisar estar fazendo alguma coisa. Você consegue ver isso? Existe uma parcela que sim. Existem várias possibilidades, né, que levam as pessoas ao endividamento. Vou trazer algumas aqui. Existem pessoas, sim, que têm compulsão por compra, falta de controle. Existem pessoas que tiveram algum imprevisto de saúde, na família, e aí realmente não tinha reserva para isso e acaba ficando o custo. Divórcio gera muita desorganização financeira para muita gente também, né? E tem as pessoas que têm traumas mesmo. Porque, imagine, existe uma parte do nosso cérebro aqui chamada neocórtex pré-frontal. Se você teve um trauma muito grande na infância ou levou uma pancada muito grande,
você não consegue ser uma pessoa racional mesmo. E aí, precisa de acompanhamento psicológico. Você fica naquele ciclo sem conseguir tomar boas decisões, sem conseguir tomar decisões racionais. Então, identificar o motivo da dívida também é fundamental para não voltar para ela. Tem diferença, existe diferença técnica para a gente explicar para as pessoas o que é investir, o que é poupar? Não tem. É a mesma coisa? Não tem a mesma coisa. Porque, na verdade, você poupa para investir, né? Você guarda para investir. Então, na prática, não tem diferença nenhuma. Todo o dinheiro... Tem gente que fala poupar, salvar, investir, guardar, né? Eu não gosto de falar muito poupar, porque a pessoa já acha que é pra botar na poupança. E a poupança tá... Tipo assim, o pior dos investimentos no Brasil é você ter o seu dinheiro na poupança. Então, se você tem o dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, retire. E coloque em algum investimento que renda, no mínimo, 100% CDI, que renda Selic. Então, poupança, não. E aí eu parei de usar esse termo poupar, porque as pessoas já achavam que era para colocar na poupança. Então, quando a gente fala investir... acaba caindo em outra coisa, que o pessoal acha que o nível de dificuldade é maior, mas é só pegar o seu dinheiro e botar para render, gente. Não complica as coisas. Só pega o dinheiro e bota para render. Quando a pessoa está endividada, ou a gente pode falar que é injusto, a nível trazendo para o Brasil, o mercado financeiro, os bancos. Tô falando com uma pessoa que trabalhou dentro de banco. Nessa hora também tem muita maldade de botar aquelas entrelinhas justamente para ferrar. Não existe aquela responsabilidade civil, né? Vou dar um exemplo. Meu pai, sem entender muito, 80 anos, aí vai no banco falar com o gerente não, vocês vão fazer isso aqui. Quando eu vi o tipo de aplicação que ele fez, eu fui lá e falei pro cara, meu amigo, é o seguinte, eu vou denunciar você na ouvidoria, porque você tá querendo bater meta e se fazendo em cima de uma pessoa de 80 anos. Porque ele não vai ler essas 10 páginas, frente e verso, com as letrinhas desse tamanho. Aí foi lá e assina. Aí meu pai gosta de sempre ter aquele investimento de poder sacar quando ele quiser. Quando ele viu, não, o dinheiro tava bloqueado. 12 meses bloqueado. Caramba. Aí pode acontecer, a gente tem um mercado assim muito cruel com o endividado, que empurra a taxa, empurra e termina de piorar com ele. Você me colocou numa posição aí complicada. Mas eu acredito que o mercado financeiro como um todo é cruel. Não dá ele é chance, cruel com o investidor, ele é cruel... Na verdade, ele é cruel com quem não tem o conhecimento. E eu vou te dizer, é 90% da população. Aí falta aquele aprendizado aquela lá base atrás. anterior. E aí, quem não tem conhecimento... Não vou citar nomes aqui da instituição, mas uma amiga minha, cliente, recentemente foi fazer um financiamento do imóvel dos sonhos. E quando chega lá, ou faz esses produtos ou eu não libero. Venda casada. É venda casada, que não é legal. Mas com quais argumentos você vai brigar? Você pode dizer, é legal. Ela vai dizer, beleza, mas eu não libero financiamento. E aí? Então, a gente acaba sendo muito refém do mercado financeiro ainda. E vão levar muitos anos para o nível de conhecimento que a gente tem hoje ser... Porque o que é que eu entendo, né? Que quando a população brasileira tiver educação financeira como um todo, a gente vai pressionar as instituições para que essas coisas que são comuns passem de ser comuns e se tornem legais. Sinuca de bico. Nós temos uma cultura dos feirões para encerrar renegociação com 90% de desconto. Vou dar minha opinião. Eu acho que isso é um incentivo a... Porque, eu divido, eu vou esperar o próximo feirão, resolvo, me divido de novo, resolvo. O cara nunca vai aprender, né? E esse é um pensamento de curto prazo. Porque, veja, imagine que eu te peço R$100. Te pedi R$100. E aí, passa um ano, passa 2... E aí, a gente se encontra num barzinho. E eu falo assim, Marco, eu vou lhe pagar um suco por aqueles R$100, vá. Pra gente zerar aquilo que eu tô com vergonha de você. Você vai dizer, pague. Vá, pague. Você já deu como perdido aqueles R$100. Você vai dizer, pague aí.
mas nunca mais você me empresta 100 reais. Ou você empresta? Não. Veja, se eu e você não emprestamos, imagine uma instituição financeira. Aí fica fazendo esse. Não sei por que não consigo. Oh, Porque do mesmo jeito que a gente tem memória, banco tem. as instituições têm sistema. Então, E são juntos, né? Um banco. Eu acho, não, eu E nunca agora- fui no banco tal. Eles sabem de agora com o tudo. Open Bank e o Open Finance, todos os bancos têm acesso a todas as informações interligadas. Acabou essa época. Então não adianta você ficar com essa intenção de, vou pegar aqui e não pagar. Acabou isso já. Vamos falar da palavra bonita, investimento. Vamos. Então, chega a ser investimento. É bom demais, né? Que parece uma coisa tão de rico. Qual a primeira lição que um investidor amador como eu precisa ter para começar a investir? Primeira, básica, entender o seu perfil investidor. Eu sou conservador demais. Você é conservador? Sou. Eu não arrisco. Cara, isso é massa. Porque todo mundo que tá... Todo mundo não, todo mundo é muita gente, né? A maioria das pessoas, no fundo, são conservadoras. Mas acham que são agressivas. Só minha gerente me chama de chato. Porque ela fala assim, mas tu é chato, tento te mostrar um negócio. Não quero. Quero, deixa eu brinco com aqui. ela. Dá uma olhada lá no meu perfil, aquele questionário que eu respondi. Cada um tem um som mais arriscado, né? Não, eu vou comprar tal coisa, eu vou investir em tal. Então, é conhecer meu perfil. Perfil. Né? Vou explicar para quem não entende, não sabe do que a gente tá falando, porque muita gente nunca fez aquele questionáriozinho, né, do investimento. Vou usar até um exemplo que uma amiga minha, a Tainá, que também é assessora de investimentos, ela fala. Imagina que você tá no parque de diversões e tem 3 níveis. O conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é aquele que vai no carrossel. Você senta ali no seu unicórnio. Então, a montanha-russa é aquela minhoca. Aí, o conservador tá no carrossel. Aqui, devagarinho, sem muitas oscilações, sem emoção no coração. O moderado vai no minhocão. Que o minhocão, vocês lembram do minhocão? O minhocão Tem uma ladeirinha. tem uma ladeirinha. Mas dá um friozinho, mas nada. O agressivo vai na montanha-russa. Não, é no samba, aquele que joga o samba pra tudo quanto é lado, né? Aí, eu falo da montanha-russa porque ela representa um gráfico real de ações, né? Que é assim, ó. Um gráfico de ações. Meu primo, ele fazia isso. Ele investia em ações, aí ganhei tanto. No outro dia que perdi. É isso? É montanha-russa? É meio louco, alto e né? baixo. É viciante também, né? É viciante também, porque gera adrenalina, né? Os trades que digam, que eu diga. Ele ficava acompanhando as bolsas. Ele começava acompanhando de Tóquio, aí vinha Londres, aí vinha São Paulo para terminar na Nova York. Ele era assim. E aí você que tá assistindo, identificou qual é o seu perfil? Aceita esse perfil. Porque aí você sabe que é conservador, que não aguenta uma oscilação, mas quer ganhar muito dinheiro e acertar e comprar ações. Calma. Depois que eu começo a entender, meu perfil pode mudar? Pode. Mas quer que eu dê meu exemplo? Eu trabalhava no banco, eu era conservadora. Aí fui trabalhar como assessora de investimentos. Aí comecei a estudar, entender, comecei a me achar. Aí virei moderada. Depois falei, tô entendendo muito. Eu virei agressiva. Tomando a canela. Aí veio a pandemia. aí na pandemia eu falei, acho que eu não sou tão agressiva, não. Porque na hora que eu vi cair, que teve um dia que eu tava perdendo 30 mil reais em um dia, assim. Aí eu falei, bom, ou eu vou ter um treco, ou eu paro de olhar. Véi, isso. Entrega a Deus. Entrega pra Deus. E aí eu voltei a ser conservadora de novo, porque eu entendi que, mesmo numa carteira conservadora, mesmo com um perfil conservador, eu posso ter um pouquinho de diversificação, tendo posição. Permitir umas brincadeiras de vez em quando, né? Tendo um percentual da minha carteira em posições de risco, mas com a maior parte conservadora. Para começar um investimento, então, eu não preciso de grandes valores, né? Cara, hoje você começa a investir com R$1. Com R$5, Começa a aprender. R$10. Primeiro, não tendo a esperança, vou ficar rico na semana que vem, aprendendo. Foco no longo prazo. Para entender. E começa no simples. Seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer, você que tá assistindo a gente, é ter sua reserva. Porque a reserva é para imprevistos que vão acontecer, porque imprevistos são previstos, eles vão acontecer. É uma reserva que te dá segurança psicológica. É uma reserva que te dá tranquilidade. É uma reserva que te dá paz. Que dá sanidade mental para você pensar em outras coisas e fazer mais dinheiro. Então, a primeira coisa é a reserva. E a reserva
que poucos brasileiros têm, ela precisa estar em renda fixa. E renda fixa é conservador. Então, começa por aí. Começa investindo em renda fixa, fazendo sua reserva. A reserva, o ideal, o recomendado, é que seja 6 vezes o seu custo de vida. Então, se o seu custo de vida é R$1.000, 6 mil. Se é 3, 18. Se é 5, 30 mil reais. Você vai pegar o seu custo de vida, multiplicar por 6. Marina, 30 mil todo em renda fixa? Sim, é para reserva. Tem que ter rentabilidade, tem que ter liquidez, que é poder tirar a qualquer momento, coisa que não fizeram com seu pai. E segurança, não é para estar tomando risco de montanha-russa, nem de minhocão. A reserva tem que estar ali no carrossel mesmo, só se movimentando e girando. Marina, passei da reserva. Aí a gente pode começar a tomar risco e ir para outros perfis. A gente tem... Na minha opinião, tá, gente? Para depois não estar o corte na internet. Essa vamos pegar ela na esquina, dar uma porrada nela. Então, mesmo a gente estamos beirando 2025, daqui a uma semana já estamos em 2025. Você pode apontar os investimentos que sempre foram teoricamente tranquilos e uns que vão ser... esses 2025 pode ser que dê alguma coisa. Eu vou falar conceitos, porque por regulamentação, só quem pode indicar investimentos são certificados para isso. Educadores não podem fazer recomendação. E aí o que é que a gente faz? A gente diz os conceitos para educar as pessoas para que elas escolham. Então, falando dos conceitos de investimentos que sempre dão certo. Investimentos em renda fixa, 2 tipos. Vou dar uma aulinha aqui, mas vou ser didática. Existem 2 tipos de investimento em renda fixa: pré-fixado e pós-fixado. O investimento pré-fixado, sempre na renda fixa você entra sabendo quanto vai ganhar. Sempre é renda fixa. O pré-fixado, ele já tem uma taxa ali martelada. Então, você entra e vai receber 12% ao ano. Depende do que acontecer. Dependendo do que acontecer. Pré-fixado. Pós-fixado é, por exemplo, 100% do CDI. Aí depende, porque quanto que tá o CDI? Hoje a Selic tá 12,25, o CDI é 0,10 abaixo, tá 12,15. Então eu sei quanto é 100% do CDI, 12,15. 110%, 110% de 12,15. Mas a cada 45 dias o Copom se reúne, então essa taxa pode subir ou descer. A gente está esperando que suba, né? Subiu, a taxa Selic sobe, o CDI também sobe. Então, a pós-fixada, ela fica atrelada ao índice de referência. Então, por exemplo, 8% mais IPCA. IPCA é inflação. É pós-fixado, mas é renda fixa, porque eu sei quanto eu vou ganhar. Outros investimentos, a gente não tem como garantir a rentabilidade. Por isso que são renda variável. Então, ações da Magazine Luiza. Vai dar certo ano que vem? Nem Luiza sabe. Que a dona, ela espera que sim, ela trabalha para isso. Mas ela não pode garantir essa rentabilidade. Por isso que o mercado de ações, ele oscila muito. Porque tem que acompanhar. E aí tem muita gente que prefere investir através de fundo de ações. Porque você compra o fundo e o gestor do fundo compra as ações. E aí ele só faz isso da vida. Estudar o mercado de ações. Ele precisa ganhar o tempo todo, não vai fazer besteira. Que ele não pode fazer besteira. Tá ganhando ali para fazer dar certo. E aí você paga uma taxa de administração para esse fundo. Como é que eu posso equilibrar uma carteira de investimento entre segurança e rentabilidade? Quais as garantias? Cada perfil tem uma distribuição. Então, o perfil conservador, ele tem um percentual em renda fixa e um percentual nos outros. O perfil moderado, ele diminui o percentual em renda fixa e aumenta o percentual de risco. Mas uma carteira diversificada, ela tem vários produtos. Você só precisa ter dinheiro para diversificar. Porque não vai diversificar a sua reserva. A reserva não vai diversificar, é renda fixa e pronto. Mas quando você começa a construir um patrimônio maior, o ideal é que a gente tenha um pouco de ativos internacionais, um pouco de fundos imobiliários. Tem se falado muito, né? O fundo imobiliário. Um pouquinho de criptomoeda. Marina, você acredita? Cara, o mercado, inclusive, teve alta recente. Se você já está com patrimônio, vale a pena ter um pouquinho. E aí você vai diversificando. Marina, renda fixa? Claro que tem que ter. E a maior parte da carteira. Mas esses outros ativos, eles acabam ganhando espaço dentro de uma estratégia de acordo com o perfil de cada um. Digamos, eu estou estabilizado. Minhas contas estão em dia. Quem aqui tem M10? Minhas contas estão tudo certinho, mas eu nunca investi. Mas você falou, não, bota aí 5 vezes, 6 vezes o valor do seu custo. Mas eu posso também
cauteloso e falar assim, Marina, eu vou só separar aqui R$1.000 ou R$100, vai depender de cada perfil, de cada pessoa, para começar a entender. Vou fazer o meu primeiro ano de entendimento. Isso pode ser feito também? Começar com valor baixo para poder... Pode, mas é perda de tempo, né? Você vai perder... Cara, imagina que o seu dinheiro parado hoje, com a Selic atual, tá rendendo 1%. 1% dormindo. Cara, eu nunca ganhei nada fácil na minha vida. R$10, ninguém faz um Pix pra mim assim de graça, R$10. Eu tenho que trabalhar pra ganhar R$10. O único dinheiro que entra sem trabalho na minha vida é do investimento, que é enquanto eu durmo. Então eu boto o máximo que eu puder. Mas eu não tenho segurança. Qualquer investimento desses bancos digitais já tá rendendo 0,96. Parada ali. Ah, não sei. Abre a conta pelo celular digital. Só precisa ser regulamentado pelo Banco Central. Não vai nesses negócios. Cria uma empresa aleatória, com CNPJ aleatório e começa a investir. Não. Tem que estar regulamentado pelo Banco Central. Isso é simples de conferir na internet. Pesquisei aquela empresa. E a gente pode ir nos maiores bancos digitais que a gente sabe que são seguros. Qualquer banco digital desse tem um investimento de 100% CDI. Que já tá rendendo legal. O povo diz assim, não, Marina, eu não tô investindo, não. Tá só a 100% CDI lá no banco. Mas isso é investimento. Você falando de CDI, eu lembro. Meu pai na empresa, ele é muito conservador. Todas as aplicações da empresa em CDI. Sempre foi em CDI. Ele nunca tirou. E provavelmente ele ganhou muito dinheiro. Nunca tirou. Pode vir. Vieram com outros propósitos. Ele é contador. E ele sempre falou, não, eu não mexo em CDI. É CDI. Pode vir com CDI. Nunca perdeu dinheiro? Não. Pode ter certeza, ele nunca perdeu. É tudo com ele, né? Mas ele sempre foi nessa linha, esse perfil. Porque o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa que os bancos operam entre eles. Então, seu pai nunca perdeu dinheiro. Ah, podia ter ganhado mais, mas também podia ter perdido. Ali ele foi na segurança. Sabe aquele negócio devagar e sempre na consistência? E ganhou dinheiro. Sem pressa. Sem pressa, foco no longo prazo. E ele sempre teve uma regra. Só bota investimentos onde eu possa mexer na hora que eu quiser. Ele só caiu nessa quando porque ele é empresário, né? É empresário. Empresário tem isso, porque ele pega o dinheiro e mexe e faz Eu quero sacar agora, porque ele sempre fala, empresa, ela já abre com dívida social. Já começa assim, a história dele é dívida social. Então ele precisa. Acontecer alguma coisa, tanto assim, é confidencial, Marina, que na pandemia a gente manteve os salários dos funcionários 100%. 3 meses eles em casa. A empresa sem ter um dia de renda. E eu vou lhe dizer, foram poucas empresas que conseguiram fazer isso. Eu lembro de uma cena na pandemia, quando decretou que ia fechar tudo. 3 meses depois, eu passando ali pela Augusto Mainá. Cara, as empresas que estão ali na Augusto Mainá estão ali há 20 anos, 30 anos. 3 meses fechada. Tava cheio de placa de alugar assim. Uhum. Aluga-se. Aquilo me deu uma tristeza, porque eu tinha sido gerente no banco. Eu fui gerente de banco durante 10 anos. PJ. E eu tinha sido gerente daquelas pessoas. Ele sempre teve uma regra, cara, de separar a pessoa física da jurídica. É a primeira regra dele. Sensacional. E aí, nesses 3 meses que a gente trabalha com aviação, não tinha avião. Aeroporto fechado. Sim. Mas a gente teve que montar uma escala porque tinha que manter a instalação funcionando para questões emergenciais. Um helicóptero de emergência, um voo trazendo vacina, um avião da Guarda Nacional com vacina. Mas foram 3 meses de salário integral, plano de saúde e vale alimentação. Isso porque tinha reserva. Porque eu vou agora queimar a gordura. Exato. Eles preparou para as vacas magras. Essas empresas que fecharam em 3 meses, imagina uma empresa de 20 anos não ter caixa para 3 meses. Deve ter sido a coisa mais frustrante do mundo. Que, né? Ele fala, cortou a gordura? Cortou. Voltamos a ter um peso, não tinha sobra, mas vamos trabalhar para recuperar. Agora vamos voltar a ter. Pior é quem fechou, endividado. Exatamente. Aí como é que vai começar uma nova empresa? Então, nessa hora... É muito importante ter reserva. Porque a gente está falando aqui de pessoa física, mas a pessoa jurídica também é uma pessoa. E ela precisa saber investir, né? E quando a gente fala de pessoa jurídica, você diz que ele separa a pessoa física da pessoa jurídica. Isso já é um grande passo, porque a maioria mistura. Chega o dia da empresa dele. Eu falava muito isso. Na hora que veio o aperto da pandemia... Cadê o dinheiro da empresa? Tá na lancha do dono da empresa. Tá no carro zero que ele troca todo ano. Na viagem para a Europa de 40 dias que ele fez. Exatamente. Porque ele vai lá e
saca, né? Tem gente Ele que esfola a empresa e não ele sabe. tem um cartão corporativo da empresa na carteira e toma o cartão da empresa, toma o cartão da Exatamente. empresa. Marina, comecei um investimento, como você identifica o erro mais comum no início de investimento de uma pessoa? Ela investiu e ela quer fazer uma coisa, vai ladeira abaixo. Entrar no perfil errado. Por isso que eu comecei lá falando do... Primeira coisa, entenda o seu perfil. Quando eu trabalhava com assessoria de investimentos, teve uma cliente minha que falou assim, eu quero investir os 10 mil em ações. Aí eu falei, mas você tem reserva? Não. Você entende o que você tá fazendo? Não. Então eu vou te explicar. Olha, tem oscilação, nananana. Infelizmente, veja, ela já... Eu lembro que ela foi fazer o perfil e aí dava conservador. Ela fez 3 vezes conservador. Aí ela me ligou. Eu tenho que responder o quê pra dar agressivo aqui? Eu falei, a verdade. Você tem que responder a verdade. Não, porque eu quero investir em ações. Porque eu quero. Acho bonito, né? Ações. Ações, eu quero ser investidor em ações. Foi lá, preencheu. Para o azar dela, antes da pandemia. Os 10 viraram 9, virou 8, virou 7, virou 6. E aí o que foi que aconteceu? Quando chegou 6, ela foi lá e resgatou. Realizou o prejuízo. Esse é um termo do mercado financeiro. A gente fala que o prejuízo ele só se realiza se você saca. Por quê? Porque essa mesma carteira, depois, o 6 voltou a ser 7, voltou a ser 8, voltou a ser 9. Acho que não virou 10 até hoje, mas voltou a ser 9. Mas ela resgatou no 6, porque ela não resistiu à pressão do mercado. Por quê? Porque não era o perfil dela. Isso vai bem numa pergunta que eu tinha separado pra você. Você fala, vai no perfil do mercado. Se o nome dele, vai Torinho, como é o nome dele aí. Eu chamo de Torinho também. Tem uma foto com ele, inclusive, que eu tirei nesse O nome dele é... Vai, Torinho! O nome dele? Esqueci. Ele é na Jovem Pan, vai Torinho. Sim. Eu vi um dia desse ele falando, na hora de investir, cuidado com o efeito manada. Que é o, meu amigo investiu, ganhou, eu vou. Aí provavelmente já passou até o tempo. Turma do trabalho, um grupo, o setor fez, o pessoal ali do RH, o pessoal da operações, não, vamos fazer também. Aí ele falou, cuidado com o efeito manada, porque esse é fadado para você fazer besteira. Isso acontece também? Acontece demais. E provavelmente, se todo mundo já comprou, já passou o tempo de comprar. Com ações é isso, né? Você tem que comprar quando ninguém tá comprando e vender quando todo mundo quer comprar. Só que fazer esse movimento precisa de um nível de atenção e de acompanhamento de mercado intenso. E, na verdade, você tem que ganhar dinheiro com o seu trabalho. Foca em ganhar dinheiro com o seu trabalho e coloca isso para alguém fazer. Eu tenho vários parceiros, assessores de investimento, que eu indico para fazer o gerenciamento das carteiras dos meus clientes, mas você tem que entender até para cobrar do assessor, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. É possível se dar bem fazendo investimento de uma forma solitária ou a melhor forma é fazer com consultoria? Cara, não é puxando a sardinha. Mas assim, ter um profissional da área de qualquer coisa é muito bom. Porque imagine, você pode fazer de forma solitária, só que você vai levar muito tempo para aprender o que uma pessoa já está há 10 anos estudando. Compra aquele livrinho de capa amarela, né? Eu vou aprender, tem um livrinho que vai aprender a fazer tudo, vou aprender de mercado agora. Só que não vai com um livro. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Não, eu vou pra internet, eu vou ficar 6 meses com a cara na internet. Não é assim. E quebrou. Eu tô no mercado, olha, eu entrei pra trabalhar no Itaú com 19 anos, tô com 34, tem 15 anos que eu tô no mercado financeiro. Então, é muita história, muita experiência, muita vida, muita gente que eu troquei que traz essa visão realista, né? Do que é, do bastidor do mercado financeiro. Então, são coisas que não é 3 meses ou 6 meses que ensina. Então, se você tem o privilégio de ter um assessor, de ter uma consultoria, de ter uma educadora do seu lado, com certeza vale a pena. Eu faço muito associação com o personal. Você pode treinar na academia só, mas você corre o risco de se lesionar. Você corre o risco de passar 6 meses e ter resultado nenhum, porque você está fazendo meia boca, errado. E você pode dar muito certo. Mas com o personal ali do seu lado, o resultado é certo. Existem sinais, entre aspas, para indicar um momento certo de... Opa, eu preciso sair desse investimento, que está dando um sinal. Tem alguma coisa assim que existe? Cara, tem algumas técnicas, né? Tem 2 tipos de análise. Que é a análise gráfica, que os trades fazem, e a análise fundamentalista.
Então, se você trabalha com análise gráfica, existem conceitos, e aí quem for trader vai saber explicar muito mais, mas que lê a tela e você prevê as oscilações com base no histórico. Porque tem uma regra que fala que tudo que sobe desce, tudo que desce sobe no mercado financeiro também. Então, eles vão fazendo a leitura de padrões, encontra o padrão, e aí aquilo ali é um aviso. E a análise fundamentalista analisa a história da empresa, DRE da empresa, balanço. De tempos em tempos, as empresas que são listadas em bolsa, elas precisam fazer um relatório público, para traduzir para que todo mundo entenda, falando sobre as finanças daquela empresa. E aí tem gente que vai lá e estuda todos os relatórios a cada 3 meses, porque tem uma ação ali. Então, você vai conseguir, sim, identificar. Mas tempo e dedicação. Sinceramente, eu nem faço isso. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia de carteira de investimentos que me dá segurança para cobrir as oscilações. Então, você pode ficar tentando prever, mas no final é muito difícil prever o mercado e mais difícil ainda é ganhar do mercado, né? Já dizia o John Bogle no livro Investidor Inteligente. É muito você, com outras palavras, né? Não vou parafrasear ele, mas ele fala assim: você acha mesmo que você é inteligente o suficiente, esperto o suficiente para ganhar no mercado sozinho? Praticamente ele diz isso lá. Então é muito difícil. Então, ter uma carteira diversificada e uma estratégia de investimentos. Tem outro livro chamado Psicologia Financeira do Morgan, que ele mostra historicamente como a estratégia vence o impulso do risco. Então, se você tiver uma estratégia consistente, pode subir Selic, descer Selic, subir ação, descer ação, tá tudo equilibrado ali já, prevendo isso. Tem como fazer isso, Marina? Tem, mas tem que ter caminho rodado, né, no mercado financeiro. Nós vamos falar assim que estamos para completar 50 anos do que o mundo entende de mercado financeiro. Na década de 70, Nova York, a Bolsa de Nova York, aí alguns filmes surgem, né, para mostrar o mercado financeiro, aí vem um Lobo de Wall Street, aquele mais recente para a gente entender. São 50 anos praticamente, daqui a 2 anos a gente, nessa fase aí, 75, 78... Nesses 50 anos, o mercado financeiro e as oscilações, elas são cíclicas, elas são ciclos, vai e voltam, são marés. Sim. Inclusive, Só pode se prever então, né? Inclusive, esse livro que eu acabei de citar, o Psicologia Financeira, ele faz exatamente essa análise. E o autor nem é brasileiro, é dos Estados Unidos, mas se replica muita coisa para cá. Ele fala justamente essa análise dos ciclos que se repetem. Crises. A gente tá em crise, ok, vai passar e vai acontecer outra. Crise, sempre vai ter crise. Inflação, sempre vai ter. Então, a gente vive tentando ajustar os erros e aí erra e acerta de novo. São os sinais, né? Sinais do mercado. Tá parecendo com uma coisa que aconteceu 10 anos atrás. É melhor fazer. Exatamente. E aí ele fala exatamente sobre esses sinais. E é um livro muito fluido, muito gostoso de ler. Depois eu posso até postar nos meus stories para indicar. Que ele fala justamente sobre isso. Sim, existem ciclos, eles se repetem e tem como prever os sinais. Só que você tem que estar atento e focado no mercado. Você falou 2 tipos de fundos, eu não sei se a gente chama de fundo de investimento ou carteira de investimento, que me chamam muito a atenção. Amigos me falam sobre isso. O mercado imobiliário e a criptomoeda. Eu vi semana passada, até comentei com a voz do além aqui do estúdio, 175% deu a criptomoeda em 2024. Quem investiu R$500 para começar para testar, 175%. São boas opções para quem quer diversificar, ir para o mercado imobiliário e arriscar nessas... Não em bets, viu? Vamos entender nível de risco, tá? Eu gosto de explicar risco de investimento assim. Quanto mais descola da Selic, Selic é a taxa básica de juros da economia. Quanto mais descola da Selic, maior risco. Porque pode descolar para cima ou para baixo. A Selic, ela tá dando 12,25% ao ano hoje. A cripto rendeu 175%. Descolou muito. Para cima. Então, por aí você tira o nível de risco. Porque descolou muito para cima. Só que o mesmo tanto que ele descola para cima, ele pode descolar para baixo.
Então, se você que está assistindo a gente estiver disposto a assumir esse risco de tanto ganhar 174% quanto perder 174%, investe em criptomoeda. Mas se não é um dinheiro que você pode assumir esse nível de risco, não vai em criptomoeda no momento. Eu tenho uma parcelinha em cripto, mas é um percentual da minha carteira que eu aceito assumir um risco de dar 174% negativo. E pode acontecer. E não vai te atrapalhar. E não vai me atrapalhar. Quanto a fundos imobiliários, é muito importante a gente esclarecer o que são os fundos imobiliários. Porque tá todo mundo achando que vai se aposentar com fundo imobiliário, né? Que é só comprar e se aposentar. Vamos entender o que é um fundo. O fundo, várias pessoas se juntam e compram determinada coisa. No caso de fundos imobiliários, as pessoas se juntam e compram imóveis. Então, vamos lá. As pessoas se juntam e compraram um shopping. Um exemplo. Se todas as lojas do shopping alugarem, Ótimo. ótimo. Você vai receber o aluguel do Fração fundo de todo cada mês. loja. Por isso que você recebe um aluguelzinho todo mês. Porque é uma fraçãozinha de cada loja. Pega o aluguel que o shopping recebe e divide para todos os acionistas. Por isso que você recebe um pouquinho de fração do aluguel. Legal. Se esse shopping for valorizando, o imóvel do shopping for valorizando, a sua cota valoriza. Só que é a mesma coisa de ser dono. Se o shopping todo desalugar, você não recebe mais E paga as os contas. aluguéis e tem que pagar as contas. Se esse shopping desvalorizar, sua cota também desvaloriza. Então é importante entender o que é o investimento para você entender o risco que você está assumindo. Porque não é porque você comprou que a cota vai valorizar e você vai ter a rentabilidade do aluguel garantido. No entanto, você comprando fundos imobiliários mais renomados no mercado, o risco diminui. Mas você precisa estar ciente que é o mesmo risco de ser um dono de imóvel. Tem um outro tipo que eu não sei se é verdadeiro. Se é um fundo de investimento, eu tenho dois amigos lá em São Paulo que eles se juntam com outras pessoas e constroem um prédio comercial e vendem o prédio comercial. É uma forma de investir também. É uma forma de investir. Imóveis sempre é uma forma de investir, né? Muita gente agora dizendo não comprem imóveis, não invistam em imóveis. Mas, historicamente, até hoje, quem investe, se você souber comprar imóvel, é um potencial de valorização muito grande de imóveis. Pesquisei agora, é Pablo Spire. Pablo Spire, sim, Vai, bem Torinho. lembrado. Pesquisei aqui. Tem uma outra forma também que pode ser de investimentos, é você... Não sei se é certo, tem pessoas que elas compram parte de empresas, investem ali e faz... Investidor anjo. Aí depois faz a empresa supervalorizar para vender, né? Inclusive, o Shark Tank Brasil... Vocês já assistiram o Shark Eu Tank? vou falar já dele, eu quero falar sobre ele. No Shark Tank, os Sharks fazem isso, né? Eles ouvem as ideias e investem na empresa para que aquele dinheiro volte. Antes de chegar no Shark, tem um tipo de documento que você pode me dizer se é furado ou não. São os títulos públicos. Como é que tem o nome? Eu esqueci o nome. Tesouro, aqueles... Tipo um cheque, um voucher que você tem no governo, esqueci o nome. Os títulos do Tesouro são os investimentos mais seguros que tem. São garantidos mesmo? Sabe por quê? Quando você compra títulos, você está comprando título do Tesouro Nacional. Você está comprando do Brasil. Você só não recebe esse dinheiro se o Brasil quebrar. Aí se o Brasil quebrar, você não precisa mais de dinheiro, né? Aí também já tá todo mundo lascado já. Então, quando você compra, faz investimentos em um banco, esse banco ele é garantido pelo FGC, até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Quando você compra título do Tesouro Nacional, você está comprando do Brasil. O único jeito de você não receber é o Brasil quebrar. E para o Brasil quebrar, cara... O buraco é grande. Tem que estar um buraco muito grande. Então, é muito seguro investir em título. Só para a gente esclarecer, para quem está... A gente está falando um pouco de investimento, mas tem um pouco de economia. Eu tenho essa curiosidade para explicar também para as pessoas. O que é o governo vender dólar? O que ele precisa fazer isso, como fizeram agora? Precisa vender dólar.
Banco Central? Ele tem uma Cara, função ali. Vou ficar te devendo essa resposta de economia, viu? Inclusive, se tiver algum economista Porque eu fiquei com essa de formação curiosidade. Eu vi, aqui, não, o eu sou governo vendeu dólar. administradora. Eu Peguei matérias de economia, mas não me lembro. vender dólar. Eu fiquei, o que o governo tá vendendo dólar? E aí tá me atrapalhando que eu podia vender os meus? Bom, você falou de Shark Tank, eu queria chegar nesse ponto. Eu Sim. deixei separado lá na sua apresentação que você participou de um reality de empreendedorismo, Sim. apresentando seu trabalho com o Ricas para Sempre. Como foi isso? Na verdade, esse reality, ele é um reality de empreendedorismo, só que fizeram uma versão para criadores de conteúdo. Esse programa, o Shark Tank Brasil, ele é uma franquia que passa em mais de 40 países, então ele é traduzido em 40 idiomas. Só que pela primeira vez, ao invés de empreendedores e empreendedoras, eles convidaram criadores de conteúdo. Então, é o primeiro Shark Tank Brasil do mundo com essa finalidade. E tá lá no meio. Que é no Brasil. E aí escolheram 3 pessoas do Brasil pra estar lá. E eu fui escolhida pra falar do projeto da Rica Pra Sempre. Fala um pouquinho do que é o Ricas para Sempre e a aceitação desse trabalho. Para quem não conhece, a gente vai deixar aqui o Instagram. É muito interessante para... Primeiro, para quem precisa ganhar coragem. Tô com a bala na boca. Ganhar coragem. Eles são muito motivadores. Ela é direta, viu? Ela é na canela. Ela é aquele zagueiro que vem na canela. Mas assim, é esclarecedor. Então, o Ricas para Sempre tem uma linguagem bem fácil de entender. Exato. Então, conta um pouco para que as pessoas saibam o que é isso. A minha empresa, o projeto, é uma empresa de educação financeira e treinamentos para mulheres. A gente presta serviço para empresas também, para os funcionários. Mas na pessoa física, né, o nosso cliente, em especial, são mulheres. Então, quais mulheres, Marina? Aquelas mulheres que querem ter autonomia financeira. Por isso que a linguagem é tão simples, é tão fácil, é tão direta. Motivadora. Porque eu quero falar com essas mulheres que querem conquistar autonomia financeira. E aí você pode perceber que 80% do nosso conteúdo é sobre comportamento, é sobre mentalidade, é sobre atitude no dia a dia. Porque é isso que bota o dinheiro no bolso. E aí depois, lá no final, é que a gente vai para investimentos. Então, o projeto, ele tem esses 5 pilares como base, né? O meu método tem 5 pilares como base. Mas o público que a gente quer atingir são essas mulheres. Principalmente aquelas mulheres que são mães. Muitas mães solo são no administradoras Brasil. da casa, a provisão da casa, a administradora toda da casa. E não sabem gerenciar as finanças. Então, meu papel é organizar as mulheres para torná-las investidoras. Eu acho muito legal o teu trabalho por um aspecto. É criar o paradigma que a mulher não sabe administrar. Porque ela já administra, gente. Agora a gente tem que só motivar. Você tem capacidade de fazer. O dinheiro está na mão das mulheres. Tem um dado que mostra que 96% das compras feitas nos lares brasileiros, quem faz é a mulher. Casa sou eu. Mas é porque ela não tem paciência de supermercado, quem vai sou eu. 96%. Você tá nos 4. 96%. Porque na minha casa, se furar um lençol, realmente sou eu que vou comprar. Tipo, Rafael vai dizer, eita, furou. E vai botar o pé no buraco e continuar dormindo. Tá Daqui a pouco ele certo. passa por inteiro. Mas aí que tá. Eu acho legal, quando eu fui conhecer o teu trabalho, que eu fui vendo o teu Instagram, é por um detalhe. Essa cultura de dizer que a gestão da casa é do homem. Não, a gestão da casa é do capacitado. Sim. E muitas vezes a mulher, para isso. por repressão, não, fica aí no teu lugar, ela quer, mas fica contida, Eu escuto muito, assim... vamos falar de organização. Na hora de falar em investimento, vou chamar meu marido. Vou chamar meu pai, vou chamar meu irmão. Não, peraí, eu falo com você. Não, mas é porque eu não entendo. Mas é por isso que você tá aqui, pra você entender. Por isso, né? Você vai... Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Consegue e tal. Então, criar essa autoestima para que elas consigam investir também é um papel da empresa. Não fazendo uma guerra dos sexos, quando você avalia 2 investidores, um homem e uma mulher, dá para perceber um comparativo de competência, muito. ousadia e inteligência. Total. O homem, ele arrisca muito mais nos investimentos. É mais irresponsável também. Também. Erra mais, acerta mais porque erra mais. E a mulher, ela tá sempre ali com muito medo. É o perfil conservador. A mulher, a maioria é conservadora. Mas é o que ela tem, né? Aquele senso, né? E eu acho que
Eu acho não, né? Os dados mostram que a mulher ela é minoria no mercado financeiro, tanto trabalhando quanto investindo. E aí, agora, minha opinião, muito é de como a gente foi criada para cuidar. Então, o dinheiro da mulher é pro filho, pro marido, pra mãe, pro pai, pra cunhada, pro tio, pra resolver o problema de todo mundo. E o dinheiro do cara é dele. No dia que der na telha, ele faz uma gracinha pra alguém. Porque o homem ele é mais desprendido dessa necessidade de agradar. Tipo, você só quer ser feliz. A mulher quer agradar todo mundo, depois ela lembra de ser feliz. E a gente falou aqui do Pablo Spyer, mas eu tô aqui com Marina Farias, a outra que você escreve para ela, Natália Arcuri. E tem a Mirna Borges, do Economia. Ou seja, as mulheres estão comandando, galera. Estão comandando as consultorias e mostrando, olha, seus cuecas, fiquem quietos aí que vocês só fazem gastar com besteira, né? Porque a gente vê muito, eu tenho muito perfil vou chamar, analista, consultora. Mas eu acho que a mulher, ela tá muito nesse lugar de educar ainda, né? Quando a gente fala de investimentos, acho que só a Luciana Seabra... Tá lá na frente. Que tá lá na frente. Porque a mulherada tá nesse lugar muito de educar. Porque também o público feminino aceita a educação. O público masculino, ele não quer aprender educação financeira, não. Ele só quer investir. Mas na boa, 2 horas de palestra da Mirna Borges é muito melhor do que lá um barbudo lá, porque ela brinca, é diferente, é bem diferente, né? Aqui você tá todo aqui, já virou o estúdio de cabeça para baixo, aí vem aquele formalzão, não, porque você tem que aplicar nas bolsas, porque não sei o quê, vai, tourinho. Fica meio... Mas é legal, porque a gente vê... E a galera foge, né? Desse conteúdo de finanças quebra isso, espaço é para todo mundo. Tem que ser leve. Todo mundo pode aprender, todo mundo pode explicar, todo mundo pode dividir, né, as informações. Saindo de finanças pessoais, como você vê o mercado investidor do PJ? Como é que as empresas estão nesse momento? Isso é muito legal de falar, porque se a gente olhar para as corretoras de investimento, nem as corretoras de investimento, nem as maiores, têm foco na captação de investimento do PJ. Aí acaba o próprio empresário tendo que ir lá e ele mesmo tem que fazer, né? Porque seu pai falou uma coisa certa. Dinheiro de empresa ele tem que ter liquidez. Então, a maioria dos investimentos para PJ são em renda fixa. Então, você abre a conta PJ, investe ali em renda fixa e não diversifica muito. O risco toma na PF. Então, acaba que quando você procura pessoa jurídica e possibilidades de investimento, vai acabar caindo na renda fixa. Porque realmente, né, o dinheiro da empresa... Imagina que o dinheiro está rendendo 1%, mas na empresa você pega um negócio e dobra. Sim. Se souber o que está fazendo. Sim. Você compra esse copo aqui por R$10 e vende por 20%. Você ganhou 100%. No investimento você vai ganhar 1%. Então, o dinheiro da empresa realmente ele tem uma tendência de girar muito mais. E a empresa fica sempre, puxa, precisa lá resgatar. Às vezes, vou fazer investimento agora, ó, trocar maquinário. Ele vai ter que ir lá... Gira muito. E quando esse não é o dinheiro de giro, já é o dinheiro que foi distribuído no lucro, trimestral, semestral, anual, como a empresa preferir. E aí na distribuição já foi pro CPF do sócio. Estando no CPF do sócio, aí a gente volta para as finanças pessoais. Me fala um pouco do método Simplesmente Ricos e da técnica do baú, que eu fiquei... Quando eu li, eu não vou pesquisar mais, eu quero que ela me explique, eu quero no olho. Eu gostei muito da técnica do baú. Eu li um pouquinho, achei bem legal. Como que você explicasse para todo mundo? O método Simplesmente Ricas, tudo que eu faço, ele tá dentro desse método. Então, as mentorias em grupo, as mentorias individuais, as palestras, elas estão dentro desse método. Então, primeiro passo é mudar o comportamento. Aqui, eu relacionei 10 comportamentos que toda pessoa de sucesso tem. Marine, como foi que você levantou isso? 15 anos de mercado financeiro. Se a gente ler livros de histórias de sucesso de pessoas que saíram do nada e viraram milionários, você vai encontrar esses 10 comportamentos. Tem um podcast, inclusive, recente, que é do Zero ao Topo, da Infomoney, que conta a história de várias pessoas de sucesso que eu recomendo que vocês escutem. Você vai encontrar os 10 comportamentos nesse podcast. Então, desde Napoleão Hill, que é precursor de quem começou a escrever sobre educação financeira e comportamento, até hoje,
existe um padrão de comportamentos financeiros que quem tem dinheiro tem. E um deles é nadar com tubarões, né? Que é o meio que a gente estava falando aqui mais cedo. Segundo, fazer planejamento financeiro. Tem que fazer planejamento financeiro, que a gente também já falou hoje. Terceiro, ter autodisciplina. Porque não adianta fazer nada uma vez só. Precisa ter consistência e foco no longo prazo. Quarto, tem que aprender a fazer mais dinheiro. Tem que criar renda, tem que criar dinheiro. A gente falou aqui sobre renda extra, a gente falou sobre aumentar o investimento com trabalho. Que no final é isso que enriquece as pessoas, né? E aí sim, se você já mudou o comportamento, fez planejamento, tem autodisciplina e aprendeu a criar dinheiro para investir, aí você vai ter dinheiro para investir. Se eu falar só de investimentos, você não vai ter dinheiro para investir, vai ficar com uma teoria na cabeça e a conta bancária zerada. Quando você passa por esse método completo, aí você vai ter dinheiro para investir. Só me corrija, o último item, que é o investimento, ele só vai ter garantia de continuidade se tudo isso aqui ficar sempre funcionando, né? Não adianta eu fazer, tenho dinheiro, vou investir, pronto, deu tudo certo. Não. Aí volta pro zero, né? Exatamente. É um ciclo infinito de melhoria contínua. E a técnica dos baús, eu dividi o dinheiro em 3 partes. 60, 30, 10. E isso tá lá na planilha, que é a planilha dos baús. Que eu falei que tem muito comportamento financeiro embutido ali na planilha, que você vai preenchendo, vai doendo, vai incomodando, vai colocando o limite de gasto. Tem uma coluna ali também para você identificar prioridade. Isso aqui era prioridade, não era? Porque às vezes emocionalmente você não enxerga, mas quando tem que numerar, traz para o racional, para o consciente, e aí você percebe que não era tanto. Antes, né? Então já tem tudo isso lá. E dentro da planilha também tem a técnica, que é 60, 30, 10. 60% do que você ganha para os gastos do mês, parcela, cartão de crédito, custos fixos, custos variáveis, tudo que você paga dentro do mês, 60%. 30% para metas, sonhos e metas, porque uma das coisas mais frustrantes é você chegar com 70 anos, 80 anos e só ter pago o boleto. 30% é para realizar os sonhos, realizar as metas. E aí, tirar esse dinheiro para dedicar isso. E 10% da aposentadoria. Então, Marina, hoje eu tô gastando 100. Nunca vai ser possível chegar nos 60. E aí o pessoal já começa a me xingar nesse momento em casa. Veja, isso aqui é o ideal. Para chegar no ideal, você não vai passar 50 anos da sua vida fazendo errado. Em um mês você vai fazer certo. Você entendeu o processo e aí você começa primeiro fazendo 90, 10, 80, 20, até chegar no 60, 30, 10. Por quê? Você sempre vai ter dinheiro ali para viajar, para trocar de carro, para comprar sua casa, para fazer um intercâmbio, para realizar as coisas que são experiências, que realmente é o que a gente leva de história para contar lá para os nossos netos, né? Então, esses 30%, que hoje parece muito, é o que faz a vida valer a pena. Os boletos ali do 30 dias, quando você começa a perceber que aquelas metas ali estão tão claras, você começa a dizer não mais fácil para cervejinha, para roupa, para o fatiador de ovo, porque você sabe que você tem uma viagem programada para fazer, que é seu sonho da vida inteira. Eu tenho uma cliente que ela tá com 48 anos e agora ela vai fazer a viagem para a Europa pela primeira vez. E ela passou a vida inteira sonhando. E foi com planejamento financeiro, abrindo mão de umas coisinhas ali, o povo chamando ela de mão de vaca e depois vão chamar ela de rica porque tá na Europa. Então, vou aproveitar aqui e fazer uma consulta 0800. Faz. Você me fala abertamente se eu fiz certo ou errado. Eu tô completar agora em 2025 meus 50 anos. E vou completar 26 de uma previdência privada que eu fiz. Ai, meu Deus. Que o pessoal fez assim. Na época eu pensei assim, cara, vendo amigos do meu pai se aposentando uma previdência pública, eu falei, eu vou fazer. Porque quando eu fiz o estudo dela, eu sei mais ou menos quanto eu tenho. E eu projetei a idade para sacar. Eu posso sacar antes. Certo. Mas eu vi que a rentabilidade tá indo bem. Ah, legal. Veio uma rentabilidade boa. E eu vou ter um número interessante. Legal. É como se fosse minha rescisão. É sua aposentadoria complementar, né? Hoje ainda, para quem tá assistindo que tá mais novo,
É uma atitude correta que eu fiz há 26 anos atrás? Com certeza. Só que o que é que eu vejo muito que chega pra mim nas mentorias? A pessoa faz uma previdência. Inclusive, tem o pai de uma cliente minha que fez há 35 anos atrás e nunca acompanhou a rentabilidade. Aí eu olho. E aí ele nunca acompanhou a rentabilidade e no final Não tinha nada. não tinha nada. Eu sempre Tinha cutuco nada. a minha gerente. Eu falo assim, "Ei, acho que esse ano eu vou sacar." Aí ela, não, Marco, não. Só pra cutucar. Então vamos dar uma olhada, como é que tá? Se ter previdência complementar é uma recomendação necessária, porque o Brasil está ficando cada vez um país mais velho, a previdência vai demorar mais para chegar, então 60, 65, 70, 75, daqui a pouco tá 80 anos e você não vai aguentar mais trabalhar, precisa ter a previdência E complementar. pior, eu aprendi em casa. Meu pai sempre recolheu pelo teto. E é uma aposentadoria do governo pífia. Sim. Aí quando eu olhei, eu falei assim, ele não fez besteira, porque eu vou ter um Vai ter valor... um valor complementar. Que aí, o ao que eu tô INSS. pensando em fazer é o quê? Na hora de sacar, eu não vou gastar. Eu vou fazer o quê? Investir Eu e vou viver da investir. rentabilidade. Viver da rentabilidade. Perfeito. Só que a maioria das pessoas entende que investir na previdência, tô tranquilo. Não é bem assim. Fiz o certo. Esquece. Não é bem assim. Esquece. Tem que acompanhar a rentabilidade. Tem muita previdência aí dando negativa. Primeiro que eu fiz uma previdência de banco público porque eu vim de um banco que faliu. Eu tinha uma conta num banco que faliu. E faliu, né? O Bameirindos faliu. E foi comprado, aí eu perdi meu dinheiro lá. Perdeu? Perdi meu dinheiro. Eu tive dois quebra, né? O Banco do Estado do Maranhão, o BEM, perdi dinheiro. Uma E poupancinha. você não acionou O valor não foi, mas eu perdi. O FGC? Aí deixei pra lá. E o outro foi o Bameirindos. Porque a poupança do Bameirindos continuou numa boa e não foi pra Não mim, não. foi, não. Era o slogan da época. Então eu fiquei um pouco meio assim. E aí, quando surgiu a oportunidade, conversei com 2 amigos. Não, faça. Comecei com um valor menor e depois eu fui aumentando para aumentando, que eu fui vendo o que tinha. Aí eu pensei, cara, na hora que eu resolver sacar, eu tô tranquilo. Aí entra numa coisa que foi papo de barbearia. Uma pessoa que ganhou aqui nesses tigrinhos da vida, né? Os gêmeos. 5 milhões. Aí eu pensando assim, gente do Meu céu. Deus. 5 milhões? Você pega 500 mil para comprar ou 1 milhão para comprar um bom imóvel, um imóvel seguro, um carro razoável. Gente, aplica o resto e viva só da renda. Vive só da renda. Não, aí vai. Não, eu vou comprar uma fazenda, Ai, eu vou meu Deus. comprar um iate, eu vou comprar. Ah, muita invenção. Não, Eu tava falando hoje inteligentemente. sobre prêmio da Mega Sena também, velho. Só investe e vive da rentabilidade. Vai tá tudo ficar certo. rindo. Vai ficar rindo. 600 milhões o prêmio da Mega Sena. 6 milhões por mês, sem risco. E já 6 descontado. milhões. E já descontado. Cara, mas falando sobre aposentadoria, eu tenho um parceiro que é o Jonathan Andrade, que ele é advogado previdenciário. Faz o planejamento previdenciário com o advogado. Porque ele vai levantar tudo que tem lá no que início, entrelinhas. o tempo, as entrelinhas todas. Planejar quanto que você vai receber do INSS, quanto que você tem que contribuir, a forma que tem que contribuir. Você só vai dizer pro contador, eu vou pagar tanto, por esse motivo, tantas vezes. E depois vai chegar para mim e vai dizer, olha, eu vou precisar de tanto de aposentadoria complementar, vamos investir. Mas o advogado previdenciário, ele faz o plano estratégico, e aí a gente faz a previdência complementar com base no plano e paga a guia através do contador com base no plano. Sem o plano, tem muita gente que tá cego. Meu pai, aconteceu com meu pai. Teto por conta própria. Quando eu fui ver a aposentadoria, só isso aqui. Eu disse, então, não precisava ter recolhido no teto. Não, Ele foi pelo teto achando que naquela época, depois dos planos não sei quem, plano não sei o que, corta daqui, corta dali, e as modificações da Previdência, quando ele foi ver, não, agora vou me aposentar. Quando ele olhou, eu falei, sério que eu vou receber só isso? Foi pelo teto. tem muito... Aí eu vou entrar até na área de Jonathan, porque eu tenho muitos parceiros de várias áreas para atender minha cliente por completo. E aí teve uma cliente que estava pagando todo mês e ela só precisava pagar de 6 em 6 meses para manter ativo. Jogando dinheiro fora. Tava jogando dinheiro fora. Aí ele foi lá. Não. Conforme a lei, não sei o que, do artigo não sei quanto, é assim que funciona. Caramba, então esse dinheiro vamos pegar. Aí eu já falei, então pega aí, esse dinheiro que tá sobrando, vamos colocar na Previdência.
complementar. E aí, escolhe o plano, se é VGBL, PGBL, dependendo da declaração de imposto de renda. O meu. Mas procura primeiro O meu é VGBL. fazer o plano. Você vai ver? É. E você não faz declaração completa de imposto de renda? Faz, tá tudo certinho. Então, se você faz completa ao invés da simplificada, Faça a minha completa. vale a pena fazer uma análise. Porque o PGBL, ele deduz 12% de imposto de renda. Como é empresa, aí Talvez tem valha a pena. PL, tem antecipações, a gente tem que fazer o meio que hoje é Dá meu. pra, Tem que vamos fazer uns conversar ajustes. depois pra gente analisar Mas essa eu achei previdência. segura porque não tem como encostar o dedo. Ela é blindada. Sim. É uma garantia A de segurança. previdência é excelente por causa disso, Ela é realmente. blindada, porque isso me garantiu não correr risco, né? Marina, estamos batendo a porta de 2025, daqui a uma semana. Quais os principais conselhos que você pode dar para quem quer poupar, equilibrar as finanças e investir? Um conselho único, assim. Gente, só faça isso. Anote. Comece por aí. Só faça isso. Coisa mais simples do mundo, né? Tudo que fizer. Tudo. Porque, ó, se você anotar, você vai equilibrar. Se você anotar, você vai conseguir racionalizar o gasto. Vai conseguir investir. E a outra coisa que você queria, terceira, anotando consegue também. Que eu nem me lembro o que era. Que Mas é equilibrar a finança, poupar e investir. Primeiro, poupar. Equilibrar a finança e investir. se anotar... Ó, todo mundo conhece uma história de alguém que era muito louco, anotava tudo. Quer apostar quanto que essa pessoa tem dinheiro? Todo mundo tem uma história. Ah, meu tio anotava tudo. Mas quando precisava de dinheiro, todo mundo ia pedir a ele. Porque ele sabe, eu gastei já tanto isso, não preciso mais, já comprei isso, não preciso. Tem muito que assim, né? Abre o guarda-roupa, dá uma olhada primeiro. Ah, eu tenho 4 Exato. camisas brancas, para que eu vou comprar a quinta? Então, quando você anota, você sai do... O dinheiro, ele mexe com o emocional de todo mundo. Quando você anota, você sai do emocional e vem pro racional. Muda toda a sua vida isso. Então, se tiver que fazer uma coisa, anota. De preferência numa planilha. Mas se não puder, anota no papel mesmo. Mas anote. Anotar vai abrir portas para todos os outros passos. E aí ajeita, né? Tem uma finança boa, fica tranquilo, vai tomar uma cervejinha com calma, Sem tranquila. culpa. Ah, nem fale. Sem culpa. Eu tô Chega um gastando, boleto, tá dentro do meu você ri. planejamento. Ah, boleto, Tá mais dentro do meu um. planejamento, pô. Tá, chegou um. Vamos fugir um pouquinho de finanças e Vamos. falar de uma coisa boa? Comida? Da iogurteira top 10. Comida? É por Comida aí. é bom. Por aí. Eu faço sempre isso, eu pergunto para todo mundo aqui, viu? Para Marina, tem essas andanças de finanças, economizando ou gastando, tem um prato que mexe com você, que fala, caramba, esse aqui é uma sensação, é uma lembrança, é uma coisa que você faz. Cara, eu sou taurina, né? Então eu gosto muito de comer. Mas primeiro prato que me veio à cabeça quando você falou foi feijoada. Feijoada é um negócio que se tiver assim, tem feijoada, eu falo, vou ter que comer. Sabe aquele negócio todo dia, mas tem feijoada, eu vou ter que comer. É a exceção plena, vitalícia. O povo fala assim, lasanha, né? Estrogonofe. Não, mas se tiver uma feijoada mesmo, aquele monte de carne dentro, Você vou paga. cair na feijoada. Você vai lá e paga. Vou lá e pago, sem... E tem alguma comida, alguma coisa, algum ingrediente que fala assim, pelo amor de Deus, isso não. Eu acho que muitos. Muitos ingredientes. Eu não gosto de cominho. Olha que louco. Mas não cominho pouco, cominho muito. Eu tenho um trauma com comida. Você tem trauma com cominho? Tem umas comidas que você começa a ter gosto de quê? De cominho. O pessoal de fora não sabe nem o que é cominho, né? Porque o povo de fora chega e fala, que gosto é esse? Cominho. Eu não falo de trauma porque aconteceu. Eu nunca gostei, mas eu tenho outro tipo para trabalhar com cozinha. Eu tenho outro tipo. Eu gosto muito dos temperos indianos, usar zatá, usar o próprio garam masala. Eu uso outros, né? Mais gourmets. Aí, na casa da minha sogra, uma amiga da família, não, vou fazer uma lasanha. Ela foi, botou cominho, aí minha sogra veio, botou mais cominho, ficou a lasanha de cominho. E a gente não viu, não sentiu o frango, eu fiquei... Só o cominho. Aí fala, vai fazer lasanha de cominho de novo? Assim. Mas é porque eu acho forte. É forte. E se a pessoa errar na mão, acabou. A comida fica com gosto de cominho. É igual botar coentro. Botou coentro demais, acabou o prato. Acabou o prato, exatamente. Gastronomia tem disso.
Vamos encerrar esse bate-papo com... porque vamos marcar já um outro, porque a gente vai virar o ano 2025, fazer a análise do primeiro trimestre da economia. Vamos ficar com esse compromisso aqui pra gente fazer a primeira análise. Por isso eu vou te pedir. Que mensagem você vai deixar para quem assistiu, para quem acompanha o seu trabalho, que está conhecendo o seu trabalho, para 2025? Vamos começar a partir de 2 de janeiro. Tem expediente bancário, dia 2 é uma sexta, vai ter. 2 de janeiro. Qual é o seu conselho? Comece a investir. Comece a investir, independente de ter todo o conhecimento, de se sentir hiper seguro, de qualquer coisa, de ter muito dinheiro. Não espere o melhor momento, não espere o país sair da crise, não espere o dinheiro valorizar, não espere ter todo o conhecimento do mundo. Apenas comece a investir. Porque mesmo que você comece pouco, esse pouco virá muito com a rentabilidade, com o longo prazo, graças aos juros compostos. Então comece a investir. E se você não tem segurança de fazer só, procure alguém que te ajude. Mas não fique adiando esse prazo. Tem gente que está há muitos anos fazendo a mesma promessa de virada de ano, que é: esse ano eu vou emagrecer e eu vou começar a investir. Que 2025 você comece sem desculpas. Sem esperar o melhor momento, sem esperar ter muito dinheiro, sem esperar entender de investimentos. Só comece. Vai lá, investe em um banco digital, renda fixa, coloca um valor todo mês e faz isso acontecer. Depois vai ganhando mais conhecimento, vai assumindo mais risco e vai se sentindo mais seguro. Mas o melhor jeito de ganhar autoestima, confiança e segurança para fazer é fazendo. Senão não sai do lugar. Senão não sai. Então, já vou mudar, porque eu ia entrar o ano com uma bermuda amarela para trazer fortuna. Já vou dar uma olhada. E aí sim, vamos fazer um compromisso. Penúltima entrevista de 2024. Vamos em dezembro de 2025 trazer Marina. E vamos pegar depoimento. Vamos fazer esse compromisso? Adorei. Vamos fechar aqui na principal e fazer assim. Ó, eu e Marina vamos fazendo um compromisso com vocês. Perfeito. Vamos já deixar agendado. Final de 2025 nós vamos fazer uma nova entrevista. E eu queria que vocês guardassem isso e mandassem os depoimentos. A gente já faz uma prévia antes. Vamos fazer o seguinte. Comenta aqui embaixo no vídeo. Eu estou fechado com vocês. E em dezembro de 2025 a gente quer resposta. A gente vai pegar e ver quem foi que comentou. Independente de qual época do ano você assistiu esse vídeo. Não importa. Você pode começar a investir amanhã, independente do dia que você está assistindo. Só comece. E aí fecha esse compromisso com a gente e depois volta para contar. E aí, adorei. Em dezembro de 2025 nós vamos fazer o apanhado e ver o resultado. Até eu tô curioso para ver meu din-din render. Eu ia trazer uma doleta assim de dólar aqui, só para simplificar, porque às vezes eu fico analisando e tô vendo ela só subindo. Só que aí ao mesmo tempo o planejamento pra Disney tá ficando mais distante. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu planejei, minha Disney tá ficando longe, aí eu tenho que explicar em casa pras meninas. Esse ano não vai dar. Calma, vamos fazer um planejamento. Vamos pro Beto Carreiro. Beto Carreiro é maravilhoso. Eu fui lá. Gente, encerrando o ciclo de entrevistas 2024, nosso primeiro ano de funcionamento dessa bagaça chamada Bem Temperado Podcast. Fechando, falando de dinheiro, porque sem dinheiro a gente não compra, não faz tudo. E, Marina, muitíssimo obrigado por esse bate-papo esclarecedor, divertido, rico em todos os informações e tudo. E agradecer, nós vamos ter agora na segunda-feira, dia 23, um especial de Natal, nosso último episódio do ano. Vamos entrar em recesso, mas vai ter um vídeo especial, estamos guardando, preparando de presente para vocês. Mas agradecer terem confiado no nosso trabalho, 3 meses de vida do Bem Temperado, feito com muito carinho. Vou aproveitar e agradecer Márcio Dantas, nosso parceiro, nosso sócio aqui, o proprietário da Ará, produtora de conteúdo, onde a gente grava o nosso podcast, nosso estúdio, nossas nababescas instalações. Marina pôde ver aqui como maravilhoso. Agradecer o Giuseppe, nosso controlador, editor, diretor, nosso Spielberg, eu chamo ele de Spielberg, a voz do além que chega pra gente. E o Alan, Casa da Música, nosso parceiro, nosso patrocinador, acreditou no nosso trabalho e tá aqui junto, fechado para 2025. Agradecer também, principalmente a você, da audiência para um trabalho feito com muita seriedade, com muito carinho. Para sergipanos, não sou um sergipano de nascimento, mas um sergipano de criação. Cheguei aqui com meus 5 anos de idade, então eu sou um sergipano mesmo, minhas filhas nasceram aqui. A gente quer trazer, como eu sempre disse outras vezes,
mostrar Sergipe para Sergipe, mostrar pessoas, trazer papos inteligentes, informações contundentes, sabe? Esse é o maior compromisso de um cara que só sabe cozinhar e resolveu pegar um microfone, largar as facas e trazer histórias. Então, esse vídeo especial com compromisso com a Marina, deixa esse comentário lá embaixo. Tô fechado. Hashtag fechado com podcast, com bem temperado. Hashtag fechado com bem temperado. Vai ser o nosso compromisso. Muito, muito, muito obrigado. Curta esse vídeo, importante, deixe seu like lá, seu comentário, fale para as pessoas. E a gente se encontra em 2025, dia 6 de janeiro. Já temos a entrevista gravada. Mas agora, segunda-feira, nosso especial de Natal com o pastor Luiz Antônio. Nós vamos falar sobre a simbologia do alimento na Bíblia. Muito importante e principalmente uma mensagem para finalizar o ano. Então, espero contar com a audiência de vocês. Encerrando, mais uma vez, a gente se encontra em outra entrevista com um bate-papo bem temperado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.